dando continuidade à nossa conversa, os nossos vídeos sobre Covid-19, agora a gente vai falar sobre a evolução da Covid-19. Eu queria chamar muita atenção de cada um de vocês da importância desse tema. É extremamente importante que a gente saiba os dias de sintomas e o que esperar nesses dias. Então, foi publicado numa revista científica chamada Circulation Research os 3 estágios da Covid. Então, na primeira semana de sintomas, o que vou esperar na primeira semana de sintomas? Geralmente, os sintomas de uma virose inespecífica. Como assim? Então, eu vou ter, geralmente, uma dor muscular, uma fadiga, sintomas gripais, como a gente já havia dito, como obstrução nasal, coriza, dor de garganta, uma febre que geralmente se é uma febre baixa, mas pode estar ausente também. A febre geralmente é baixa nessa primeira semana de sintomas. Uma tosse seca. Posso ter diarreia e também pode ter alteração do olfato ou paladar. Isso é na primeira semana de sintomas. Na segunda semana de sintomas, é a mais importante, é onde o paciente tem que ser observado com maior rigor, com maior cautela. Por quê? Por volta do 7º ao 10º dia de sintomas, pode acontecer o que a gente chama de viragem da doença. O que é isso? Eu posso ter uma piora da tosse, essa tosse seca que tinha na primeira semana, pode piorar. A febre que podia estar ausente ou a febre que era baixa na primeira semana, agora pode ser uma febre alta, acima de 38. E agora eu tenho cansaço. Observem que não é ainda a falta de ar, é o cansaço. E o que tem que se estar atento? O SARS-CoV-2, ele preserva a nossa elasticidade do pulmão. Então, a gente consegue fazer isso, ó. Não sei se vocês aí estão conseguindo ver. Ou seja, a gente consegue manter esse pulmão mais elástico. Então, eu não sinto falta de ar nesse momento, eu sinto cansaço. E o que isso refere? A hipóxia silenciosa. O que é essa hipóxia silenciosa? É quando eu estou conversando, estou andando, estou falando no celular, mas eu coloco o oxímetro no meu dedo e a saturação de oxigênio dá menor do que 93%. Então, isso é hipóxia silenciosa e isso já caracteriza uma COVID moderada. O paciente tem que ser visto nessa segunda semana, principalmente quando a saturação dele fica em 93% ou abaixo. Ele tem que ser visto por um médico nesse momento. E aí também, passando essa segunda semana, eu observo já na tomografia ou no raio-x de tórax, geralmente quadro da pneumonia viral. Ou seja, na segunda semana de sintomas, já se instala a pneumonia. E os sintomas da pneumonia é o quê? Essa febre que eu disse, febre alta, tosse seca e cansaço. E geralmente, quando essa saturação está em torno de 93%, a gente já interna esse paciente para que ele possa usar, digamos, o tratamento adequado e correto para aquele momento da doença. E também lembrando que nessa segunda semana, para os pacientes que forem fazer uma forma mais moderada da doença, a gente tem um período maior de inflamação. Então, esse paciente tem que ser visto com todo cuidado, com todo zelo pelo médico. Por quê? Porque nem sempre a falta de ar está presente aqui. Eu quero ser bem repetitiva nisso. Nem sempre a falta de ar está presente nesse momento. Está presente geralmente o cansaço. E depois da segunda semana, depois de 14 dias geralmente, é que vem a falta de ar. E geralmente nesse período, quando já vem a falta de ar, é um período que o paciente já está muito mais grave. Então fiquem atentos aos sintomas dessa primeira semana que eu disse, da segunda semana. Atentem-se ao fato da saturação de oxigênio no oxímetro e se ela estiver abaixo de 93%, não hesitem e procurem de imediato um atendimento hospitalar. Obrigada.